Olá a todos, boa noite. Meu nome é Carlos Rosa e eu sou o vice-presidente executivo da Japan House São Paulo. Em nome da nossa instituição, dou boas-vindas a todos vocês que estão assistindo a esse evento. Sediado na Avenida Paulista, a Japan House é uma instituição que apresenta e difunde a cultura japonesa em suas diversas vertentes, como artes, negócios, design, moda, gastronomia, ciência, tecnologia, esportes, turismo e também educação. Em menos de 4 anos, a Japan House São Paulo se estabeleceu como um importante polo de cultura da nossa cidade, realizando centenas de eventos, 25 exposições e recebendo mais de 2 milhões de visitantes desde a sua abertura. Nesta nova fase, a Japan House também busca ampliar a difusão da cultura japonesa por toda a América Latina, através dos nossos meios digitais, com conteúdos em português e em espanhol, experiências híbridas que oferecem aos participantes vivências gastronômicas e sensoriais no conforto de suas casas, e nossa expansão geográfica, com exposições itinerantes no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, e também no Jardim Japonês, em Buenos Aires, na Argentina. Como vocês podem ver, a Japan House expandiu suas fronteiras. Saímos da nossa cidade e estamos hoje por toda a América Latina. Eu vou pedir agora para que suba o vídeo do cônsul-geral do Japão em São Paulo, Kuana-san, por favor. Boa noite a todos. Sou Ryosuke Kuwana, cônsul-geral do Japão em São Paulo. Gostaria de agradecer o convite para participar da cerimônia de abertura da Study in Japan. Reitero meu sincero respeito à Japan House São Paulo, à Universidade de Tsukuba e todos os envolvidos na realização deste evento online. Gostaria de manifestar meu contentamento pelo interesse de tantas pessoas em estudar e realizar estágios no Japão. Neste evento, temos a palestra da senhora Pichi Koshimura, diretamente do Japão, e que ela irá trazer o tema Turismo Sustentável no Japão, para explicar como intercâmbio entre estudantes internacionais e pessoas locais influencia e enriquece a cultura e a economia locais. Além disso, o professor Anderson Harayashiki Moreira, do Instituto Mauá de Tecnologia, discorrerá sobre robótica, uma visão do passado, presente e futuro, com dicas de como os estudantes brasileiros podem se envolver na indústria de robótica japonesa. Ambos os temas são muito interessantes e ficarei muito feliz se, por meio dessas palestras, todos conhecessem um pouco mais sobre o Japão. Para o fortalecimento do entendimento mútuo entre o Japão e os outros países, é muito importante que os jovens, futuros líderes de cada país, participem de programas de intercâmbio internacional. Em especial, o intercâmbio estudantil facilita a compreensão mútua e aprofunda a amizade internacional, promovendo a internacionalização das instituições educativas e a revitalização de comunidades locais e regionais. Por isso, o Japão está de portas abertas aos estudantes brasileiros e de várias partes do mundo, e ao mesmo tempo tem promovido o intercâmbio dos estudantes japoneses para estudar no exterior. Espero que, através deste evento, o seu interesse em estudar no Japão se aprofunde. Caso necessitem de maiores informações sobre as bolsas ou outros assuntos relacionados com o Japão, não hesitem em nos contatar. Assim, encerro as minhas saudações, desejando que todos tenham sucesso em suas carreiras e sejam a ponte entre o Japão e o Brasil no futuro.
Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Bom, como vocês viram, a abertura do cônsul nesse vídeo, ela se referia ao evento de ontem, que foi realizado pela PIT, e à palestra de hoje, que vai ser realizada pelo professor Anderson. Dando prosseguimento, a Japan House São Paulo e a Mauá têm uma parceria que já acontece há vários anos. Em 2018, nós tivemos palestras do professor Yamanaka, que veio do Japão para uma exposição que a Japan House abriu, que falou lá na Mauá. Tivemos ações educativas e palestras também durante uma outra exposição que fizemos em 2018, chamada Aromas e Sabores. E em novembro de 2019, tivemos a São Paulo Tech Week, também em parceria com a Mauá. Então, já é uma parceria que vem de algum tempo. Pessoal, antes de chamar o professor Anderson para iniciar a palestra dele, eu gostaria de pedir a vocês, é muito importante, que respondam a pesquisa ao final do evento. Ajuda bastante a gente a melhorar os próximos, ok? Professor Anderson, a bola está com você. Boa workshop, boa palestra. Obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos. Então, agradeço aí, né, as palavras, a abertura. Sejam todos bem-vindos, né, nesse nosso evento aqui. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre robótica, né, como que isso está relacionado, né, com a cultura japonesa, né, como tem ligação entre Brasil e Japão, e a ideia hoje aqui, né, é mostrar um pouquinho para vocês do histórico de tudo que aconteceu no cenário da robótica, o cenário atual e a minha visão para o futuro, né, lembrando que isso é uma visão muito particular minha sobre como vai funcionar aí, né, o futuro na minha ótica aí da robótica. Também aproveitando, né, a gente aqui conosco está a aluna Letícia, que ela participou do intercâmbio na Universidade de Shibaura, em Tóquio. Então ela vai contar um pouquinho também dessa experiência de como que é estudar no Japão e como, né, a participação dela em equipes de robótica e desenvolvimento de robótica também influenciou na escolha dela por esse intercâmbio aí no Japão. Então, né, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, tá? Deixa eu compartilhar ela aqui. E aí, né, só para servir de suporte aqui para mim. Tá? Então, legal. Se vocês puderem confirmar para mim, se já aparece aí, né, a apresentação para vocês, se vocês me escutam bem. Tá? Na minha tela, sim, professor Anderson. Muito obrigado. Então, pessoal, como eu falei para vocês, tá, só para vocês conhecerem um pouquinho, eu sou o professor Anderson, tá, do Instituto Mauá de Tecnologia, tenho uma formação ali em Engenharia de Controle e Automação, e a minha área de especialização é robótica, né, tenho mestrado e doutorado na área de robótica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. Né. Quase toda a minha pesquisa, os meus estudos, né, é nessa área de robótica, então hoje vai ser um grande prazer aí poder falar para vocês um pouquinho sobre esse tema aí que é tão interessante para mim. Estou envolvido em várias ações ali de competições de robótica, eventos de robótica aqui no Brasil, e também, né, servindo como ponte para a organização do maior torneio de sumô de robôs, né, no Japão. Eu sou representante no Brasil, né, da organização lá no Japão. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o assunto que a gente vai falar hoje, eu trouxe um pouquinho do histórico da robótica. Muita gente, eu acho que um fato interessante para a gente falar da robótica é a origem, né, do nome robô ou robótica. Todo mundo associa robôs a algo super tecnológico, mas a origem da palavra robótica, a origem, né, do termo robô, ele se dá numa peça de teatro, né, por volta de 1921, na República Tcheca, onde essa palavra robô, né, ou em tcheco, robota, se referia a trabalho mecânico forçado, naquele trabalho repetitivo. E a gente traz esse termo aí para dar o nome, né, para essas máquinas que a gente criou
para realizar tarefas ali, né, em substituição à mão de obra humana. Então, todo o trabalho de robótica, ele normalmente é associado, né, a máquinas inteligentes desempenhando tarefas. Por isso, né, que a gente vai conseguir ver, né, o surgimento de robôs, efetivamente, essas máquinas que hoje a gente chama de robô, né, após a invenção de computadores e máquinas que conseguissem fazer cálculos automaticamente. Então, os primeiros robôs a gente vai conseguir ver ali, né, por volta ali de 1950, 1960, ali foram surgir os primeiros manipuladores que a gente conseguiu ter dentro de fábricas, fazendo tarefas ali perigosas para o ser humano. Isso foi evoluindo, né, até chegar, né, nos tempos atuais. Os anos 2000 foi um grande marco ali para toda a criação de robôs inteligentes, porque aí os computadores já estavam bem mais difundidos, mais fácil o acesso a essas máquinas, a gente conseguiu começar a criar máquinas inteligentes, veículos autônomos, né, drones, toda a parte de visão computacional, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso dentro de um ecossistema que hoje conseguiu, né, deixar, né, os robôs no nível que a gente consegue ver aí nas grandes demonstrações. Tá? É bom falar, né, que essa tecnologia que está começando a surgir agora, né, de veículos autônomos, está diretamente relacionado a tudo que a gente estuda e desenvolve na área de robótica, pessoal. E aí, né, tudo que precisa, né, como ferramenta e recursos, né, para fazer essas máquinas funcionarem, como inteligência artificial, visão de máquina ali, né, processamento de voz, tudo isso entra como ferramentas necessárias para a gente criar esses robôs inteligentes. Então, né, só para vocês conseguirem entender um pouquinho, né, como que a gente está no cenário aí da robótica, eu separei alguns vídeos, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que mostra o desenvolvimento atual, as pesquisas que a maioria das pessoas estão fazendo. Tá? Então, o primeiro vídeo que eu separei aqui para vocês, tá? é um vídeo aqui sobre manipulação de objetos. Então, at UC Berkeley's Automation Sciences Lab, antigamente, né, era muito difícil a gente usar robôs para fazer algumas tarefas, deep learning with cloud que a gente não tinha total controle, porque ele tinha dificuldade de identificar o que ele precisava pegar, o que ele precisava manipular. Com o avanço da visão computacional, used analytic and statistical sampling methods to o uso analyze de the câmeras ali robustness of dentro das thousands of indústrias, candidate e graphs for each com a object utilização de using a inteligência library artificial, eu of já 10,000 começo 3D a objects. dotar esses In a new manipuladores, version of the esses system, robôs, DexNet uma 2.0, certa we generate destreza para pegar 6 qualquer million tipo de synthetic objeto. point clouds Tá? and use them to Então train aqui a até ele deep está learning network mostrando, to né, ele recognize já faz um robust grasps. escaneamento 3D The da resulting peça, grasp decide qual quality que é o melhor convolutional ponto para neural pegar ele, network can rapidly com isso, analyze point clouds ele já to consegue find trabalhar robust sem grasps. efetivamente estar To programado evaluate para DexNet aquilo, 2.0, identificar we qual que é o melhor performed ponto physical para experiments escolher with pegar test uma peça, objects not included in the training set. e conseguir manipular esse DexNet objeto. 2.0 is Esse é o 3 primeiro times faster passo than the previous para a gente version, começar a ver and esses in robôs, por experiments exemplo, with 40 trabalhando novel dentro das test nossas objects, of casas, all the né, grasps the organizando system predicted would succeed, o only nosso quarto, one a nossa failed. sala ali, fazendo This tarefas 99% domésticas, precision né, level indo no surprised us. supermercado fazer So we are compra now para a gente, focusing on porque more aí ele vai extensive conseguir tests manipular to os mais evaluate and diversos increase tipos robustness. de For more objetos. details, please contact us. Tá? Então, essa é uma das coisas que somente com o avanço, né, do que a gente chama de deep learning, né, que é a inteligência artificial bem aplicada aí, com visão computacional, permitiu a gente fazer. Um outro exemplo, tá, que normalmente as pessoas, né, eles pensam assim, o robô ele foi feito para trabalhar dentro da indústria, fazendo as tarefas. E uma coisa que até 5, 6 anos atrás, tá, não seria possível nunca a gente ver uma cena que nem essa, tá, onde eu tenho um ser humano trabalhando junto com um robô. Era perigoso, podia machucar o ser humano, mas os novos robôs que vão surgir, né, começaram a aparecer já, robôs colaborativos. A ideia dele é trabalhar junto com o ser humano, parceria com o ser humano. Carregando uma carga mais pesada do ser humano.
Isso é o que a gente vai começar a perceber. Esses robôs são super sensíveis, né? Então você vê que a pessoa encostou ali no robô, ele já detecta, já para. E a gente vai conseguir ter tarefas que nem essa, né? O ser humano desempenha uma tarefa, precisa, né, um capricho, um olhar um pouco mais dedicado, e o robô faz a tarefa mais automática, de maneira mais fácil. Essa é uma demonstração de uma operação que é muito difícil, fazer fixar o vídeo. Por que isso é tão importante? Né? Primeiro porque vai permitir a gente utilizar melhor, né, o espaço da fábrica. Que o uso... Professor, se você me permite, o som do vídeo está mais alto que o som da sua voz. No próximo vídeo, se você puder achar, o som do vídeo fica mais alto para ele ouvir. Obrigado. Uma coisa importante aqui, né, pessoal, para a gente falar, né, por que conseguir conciliar, né, o ser humano junto com o robô é importante para a gente, tá? Porque com isso a gente vai conseguir diminuir os espaços, né, dentro do chão de fábrica, tá? E aí a gente vai ter fábricas utilizando melhor, né, o espaço disponível, tornando-se mais competitiva, tá? Sem aquela necessidade de ter grandes, né, grandes lugares, grandes galpões ali para fazer a produção. Então isso vai mudar muito, né, o tamanho das fábricas, e uma coisa que normalmente a gente começava a ver uma migração de fábricas para o interior, para ter um espaço maior, talvez vai ser possível novamente a gente ter essas fábricas nos ambientes ali de cidades aí um pouco mais próximas onde as pessoas estão morando, tá? Talvez, né, o que todos esperam, né, quando que esses robôs vão estar dentro da minha casa, né, fazendo as tarefas ali, como arrumar ali a minha sala e coisas do tipo, tá? Então aqui eu coloco um exemplo. Isso ainda é uma competição, tá? É uma competição universitária, onde o robô tem que ir lá e fazer tarefas domésticas, né? Desde arrumar, né, a sala, até fazer tarefas como cozinhar e coisas do tipo, tá? Ainda não é, né, você pode ver que é bem devagar, né, ele vai fazendo tarefa por tarefa, mas isso é o começo, pra gente começar a ter aqueles robôs que nem quando eu era criança tinha um desenho chamado Os Jetsons, tá? Que é a Rose lá arrumando a casa, fazendo todas as tarefas. Essa é o primeiro passo para isso, né? Então, as principais, né, empresas de desenvolvimento disso se dá no Japão, né, então pode ver aí quase... Esse robô é uma empresa japonesa, né, a Toyota, é um robô chamado PR2, tá? E todo o desenvolvimento aí é feito aí por uma universidade japonesa. Ainda dá para ver que tem dificuldade, né, quando eu falei para vocês de pegar objetos variados, é difícil fazer isso, tá? Então, vai tentar pegar ali, ele escapa. São grandes dificuldades que a gente tem que resolver no cenário da robótica. Primeiro, identificar o objeto por câmera e depois conseguir pegar ele, né? Mas quem sabe aí, nos 10 próximos anos, a gente já começa a ter esses robôs nas nossas casas. O problema hoje ainda é custo, né? Um robô que nem esse custa por volta, se eu não me engano, de 200 a 300 mil dólares. Então, um valor bem alto, né? Lembrando, né, pessoal, se vocês
quiserem mandar perguntas e tudo mais, fique à vontade para mandar pelo chat, né, pelo Q&A. Até olhando ali as mensagens do chat de vocês, tá? Para os próximos vídeos, então, eu acabo tirando o som, porque mesmo assim ainda ficou alto para vocês, tá? Mas, pessoal, só para posicionar vocês, né? Normalmente, né, eu mostrei alguns robôs diferentes ali para vocês, porque, né, vocês normalmente pensam, robô vai estar dentro da fábrica, pintando um carro, montando, né, algum componente ali dentro das fábricas, tá? Mas aí eu já posso adiantar para vocês que o futuro da robótica é a gente ver cada vez menos, né, os robôs ali no ambiente de fábrica e cada vez mais no nosso dia a dia. Então hoje a gente consegue dividir o cenário da robótica em dois. Os robôs industriais, que é esse robô que hoje o desenvolvimento, as novas tecnologias são muito poucas, né? Eu destacaria só os robôs colaborativos e o uso de visão computacional, né, de câmeras ali em conjunto com os robôs, mas, né, o que está todo mundo voltando os olhos, desenvolvendo pesquisa, está no que a gente chama de robôs de serviço. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o crescimento dos robôs industriais ao longo dos anos. Então dá para ver um crescimento exponencial, né, a gente vê ali, né, um aumento significativo, né, no número de robôs dentro das fábricas, mas isso não é nem de perto o que a gente tem no cenário aí de robôs de serviço. Então a gente vê aqui, né, que praticamente tinha pouquíssima coisa, e aí, né, a previsão ali pro triênio que a gente está agora, né, é disso crescer, né, absurdamente. Tá? Então, todos esses robôs, né, são os robôs ali que o pessoal vai utilizar para fazer entregas. Então a gente está vendo uma movimentação, por exemplo, da Amazon para criar um robô, né, para fazer entrega ali nas nossas vizinhanças, ou até mesmo usar drones para fazer entregas, né, até mesmo carros, né, totalmente autônomos ali, onde você, né, vai solicitar um Uber, não precisa mais ter um motorista, eu já teria, né, um carro totalmente automático ali funcionando. Então tudo isso entra na área de logística. Na área de defesa, tá, já tem vários exemplos ali de drones, né, que fazem, né, ataques ou até mesmo identificação de espaços, né, a gente vai ver isso daí. E uma coisa que eu posso, né, da última vez que eu estive no Japão, em 2019, né, uma das maiores tendências que estava aparecendo por lá, e durante esse ano e durante a pandemia aí de 2020, né, começou a aumentar ainda mais significativamente isso, robôs aí para fazer relações públicas, para interagir com pessoas. Então você ter um robô, né, para fazer companhia para um idoso, né, que vai lembrar ele de um horário que ele tem que tomar remédio, ou até mesmo monitorar para ver se, né, o idoso sofreu alguma queda dentro do quarto. Tá? Isso a gente vai ver muito mais presente nos próximos anos ali. E também, né, robôs para fazer atendimento, né, robôs que vão estar ali, né, na recepção de um hotel, fazendo a recepção ali num prédio comercial, atendendo num restaurante. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns restaurantes em Tóquio, né, que a gente fazia a solicitação lá num tablet, e quem vinha trazer ali a nossa refeição era um robozinho, que saía direto da cozinha, né, e entregava comida para a gente. Nesse cenário de pandemia, isso pode ser também, né, diminuir a interação entre pessoas, pode ser também um diferencial, a gente vai começar a perceber, né, o uso desse tipo de robô um pouco mais comum. Tá? E aí, né, a gente fala, né, para onde que a gente vai, né, qual que é o futuro que eu imagino para a robótica. Tá? Então, como eu falei para vocês, quando a gente olha no domínio aí de robôs industriais, robôs que estão na fábrica, tá, o desenvolvimento ele é muito pouco hoje, a gente não tem tanta coisa para inovar,
Mas quando a gente começa a trazer, né, os robôs dentro de casa, fazendo serviços, né, robô de telepresença, né, começou a aparecer muito robô para fazer telemedicina agora, né, dentro dos hospitais e tudo mais, né, aí o nosso campo de desenvolvimento é muito grande, né, e principalmente trazendo, né, as técnicas de inteligência artificial. Então, a gente vai começar a demandar, né, algumas ações que hoje ainda elas são pouco exploradas, né? Então a parte de interação, né, como que eu vou conseguir interagir melhor com esses robôs, e pode parecer uma besteira, mas tem muita gente pesquisando isso, por quê? Tá? Tem muita gente que tem ainda uma restrição muito grande, não gosta de interagir com uma máquina, e eu não estou nem falando um robô, alguma coisa do tipo, estou falando com uma tela, né? A gente pega um caixa, né, com self-checkout, você já vê que tem pessoas que não gostam, ele prefere ir lá num caixa com uma fila maior, que tem uma pessoa atendendo ele. Então, ter essa interação facilitada, né, é uma das coisas que o pessoal tá pesquisando. E aí, né, até mesmo como que tem que ser a cara desses robôs, né? Eu vou ter que trazer uma cara mais próxima para o ser humano, ou talvez um robô com uma feição mais de desenho animado, alguma coisa do tipo, mais bonitinho, a gente pode falar desse jeito, né? Seria melhor, né? As pessoas estariam mais dispostas a interagir com esse tipo de robô. Então, é uma das áreas que a gente estuda. Manipulação, né? Como que eu vou conseguir mexer nesses objetos mais diversos, alimentos, objetos do nosso dia a dia, que para um ser humano manipular é muito fácil, mas para uma máquina é extremamente difícil. Então, é um dos pontos que a gente está estudando bastante. E a parte máxima ali de toda essa interação, toda essa criação, que é a cognição, como que o robô vai conseguir tomar as decisões, conseguir interagir, falar, né, mexer, né, interagir com os seres humanos, parte também dessa parte da capacidade dele de pensar, né, da cognição dele. E aí, né, como que ele se localiza no ambiente. Então, são coisas que a gente está tentando resolver. Ao longo dos anos, a gente foi evoluindo nisso daí. Então, por exemplo, os programas hoje, né, a gente domina várias linguagens de programação, não é mais problema a gente desenvolver programas para robôs. Nem mesmo, né, utilizar ali interfaces touchscreen, né, para poder interagir com esses robôs, né? Os celulares já resolveram todos esses problemas para a gente, tá? Algo como processamento de voz era coisa que, sei lá, 5, 6 anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande, mas hoje com esses assistentes aí, inteligência artificial, deep learning, né, a gente já tem Alexa, Google Home, Siri, né, todos eles funcionando, entendendo a gente, entendendo a nossa fala muito bem. Então é um outro problema já resolvido. E a gente chega naquele topo ali, né, como que a gente consegue entender gestos, né, movimentações de mão, de reconhecimento de expressões faciais ou uma ação de um corpo da pessoa e emoções, né? Então a máquina interagindo comigo, sabendo se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou feliz, estou triste, estou nervoso, e como que ela pode reagir de maneira diferente. Então a gente está nesse cenário agora, desenvolvendo essas áreas, né, da robótica. E, né, para mostrar um pouquinho para vocês, esse vídeo eu acho que eu até posso deixar com o som, tá? Ele é curtinho. Deu uma travada, eu acho, não é mais... acho que tá dando para ver. Esse robô, né, é um robô muito famoso, é o robô Atlas, né? Hoje é tido como o robô mais avançado que a gente tem no mundo. Ele é de uma empresa chamada Boston Dynamics, vocês já devem ter visto aí, né, no final do ano passado, né, na virada de ano, né, a Boston Dynamics fez um vídeo de todos os robôs que eles têm disponíveis, dançando naquela música do You Love Me, mostrando a qualidade de movimentação desses robôs. Então, esses robôs já podem ser utilizados, né, em aplicações militares, e a versão cachorro dele, né, que é um cachorrinho meio amarelo, né, a gente já consegue hoje, né, pessoa física, entrar no site da Boston Dynamics e comprar, né, eu acho, se eu não me engano, custa por volta de $100 mil um robô desse, mas é um robô possível da gente já ter para fazer tarefas ali, né, dentro de uma casa, alguma coisa do tipo. Ele já consegue manipular, pegar coisas e se movimentar. Obviamente muito caro, né, mas a gente já começa a perceber ali que esses robôs
já estão mais próximos do nosso dia a dia, né? E aí, né, essa empresa, né, a Boston Dynamics, ela, né, já passou por vários donos, né? Então já foi do Google, depois do Google ele passou para uma empresa japonesa chamada SoftBank, que tem várias ações ali na área de robótica, e recentemente, né, nesse ano aqui de 2021, foi adquirida pela Hyundai, né, que é a empresa aí que a gente conhece muito por fazer veículos, mas ela comprou a Boston Dynamics. Tá? E o próximo passo, né, é a gente começar a ver robôs um pouco mais simples do que esse, né, da Boston Dynamics, mas robôs ali, né, atuando, né, no nosso dia a dia. Então esse daqui é um robô, tá, para fazer recepção. Então ó, você já chega ali, você poderia chegar num prédio comercial e ele já identifica quem que é você, né, já sabe, né, pela base de dados dele ali qual que é a reunião que você tem que ter, né, ele já consegue, tem sensores para poder navegar, andar ali por dentro do espaço, né, e já levar você, por exemplo, para a sala onde você vai ter uma reunião. Tá? Já está começando a ficar muito comum esse tipo de robô aí, tá? Nos países ali, Japão, Estados Unidos, a gente já consegue ver alguns robôs desses. Tá? Então, é um robô que, tá, ele já é inteligente ao ponto de perceber que a bateria está acabando, tá? Olha lá, ele percebe, minha bateria está acabando, ele já volta automaticamente, já faz a carga. Né? É uma tecnologia que a gente já tinha, né, naqueles robôs aspiradores de pó, mas, né, com uma complexidade bem maior. Esse lugar, né, quem já teve a oportunidade de visitar o Japão vai reconhecer, né, essa loja, é uma loja famosa lá no Japão, a Tokyo Hands, né? Loja de departamento deles. Então, isso aqui é um uso dentro de uma loja. O cliente chega, pergunta de um produto, né, e ele já encaminha, né, essa pessoa até o local do produto, né, desvia de objetos, desvia de pessoas ali entrando na frente dele. Ele já mostra o produto, se o cliente gostou, né, já é possível escanear ali o código de barras do produto e já fazer o pagamento no próprio robô atendente ali. Então, uso dele também em restaurantes. Tá? Então, a gente vendo ali, você chega num restaurante, já pede a sua mesa, ele te leva para a sua mesa, já consegue fazer o pedido ali nele. Né? Então, também é, né, uma possibilidade aí da utilização desse tipo de robô. Tá? Então, a tendência, né, se você olhar, né, o formato desses robôs aí, é um pouco da tendência do que a maioria das pessoas acredita, né, tentar fazer robôs ali mais bonitinhos, né, mais com formas, né, parecendo, lembrando de um desenho, alguma coisa do tipo, do que tentar fazer um robô super parecido com o ser humano. E aí, né, outros tipos de robôs que, né, o pessoal não associa muito que são robô, mas sim são tipos de robôs. Né? Os drones, né, os AGVs, né, que são robôs ali que a gente consegue encontrar, né, fazendo nos grandes centros de distribuição, né, fazendo uma movimentação de carga. Tá? Algumas coisas, né, que a gente fala sobre, né, o uso de robôs. Né? A primeira coisa que o pessoal, né, começa a falar assim, você vai colocar um robô, a gente vai ter perda de emprego. Então, antes da gente começar a falar disso, acho que é bom falar dos benefícios. Então, quando a gente automatiza, né, coloca robôs, a gente consegue melhorar, né, a produtividade, a gente pode, né, conseguir garantir uma qualidade, uma repetibilidade na produção maior, né, e, querendo ou não, eu posso livrar a mão de obra humana que fazia aquela tarefa para desempenhar uma outra tarefa. Ou até mesmo, né, por exemplo, eu implantei uma fábrica, eu recebi incentivo fiscal para montar essa minha fábrica, né, numa região mais afastada, né, por exemplo, levo para uma região aqui, pensando no Brasil, norte, nordeste, né, fugindo um pouco dos grandes polos que aqui na região sul e sudeste, né, mas um problema normalmente encontrado é talvez a falta de mão de obra. Então eu montei a empresa lá, mas eu preciso transferir toda a minha mão de obra daqui de São Paulo para uma cidade lá no
no Amazonas, no Pará, alguma coisa do tipo. Então, o uso de robôs, né, pode permitir a gente ter uma mão de obra especializada, que não necessariamente é humana. Tá? Mas, querendo ou não, a gente sabe que isso gera algumas dificuldades. Tá? Primeiro, né, para trabalhar com esses robôs, a gente precisa de uma mão de obra capacitada e qualificada, então essa é a necessidade de se treinar novos profissionais nessas áreas de robótica. Tá? A gente ainda tem um problema muito grande com legislação aqui no Brasil, né, e interação com sindicatos, né, então isso a gente precisa resolver um pouco também desse problema. Custo, né, é muito alto ainda para se adquirir a maioria dos tipos de robôs aqui no Brasil, e também, né, querendo ou não, tem muita gente que chega aqui e faz o discurso politicamente correto e fala, não, né, os empregos vão ser puramente transformados. Tá? Eu acredito sim que a robotização, o uso de robôs, né, vai gerar aí uma perda de postos de trabalho, tá? Mas isso, querendo ou não, é uma forma de manter as empresas também competitivas. Tá? Se a gente não fizer isso, outras empresas, outros países irão fazer, né, e os empregos vão sumir de qualquer jeito, porque a empresa não vai ser mais competitiva. Então, o uso de robôs, eu acredito que sim, é uma alternativa, né, viável e interessante ali para a maioria das empresas. Né? Principalmente por ser um evento aqui que a gente, né, tem vários estudantes que nesse momento falam assim, então tá, me interessei por robótica, gostaria de saber, né, como que eu posso entrar, ou até mesmo vou ingressar agora no ensino superior, o que eu preciso estudar, como que eu posso ingressar no ambiente da robótica. Então, hoje é muito mais fácil a gente conseguir começar, né, na robótica. A gente já consegue ver várias ações para crianças, né, e eu falo crianças muito novas, ali 5, 6 anos de idade, elas já têm a oportunidade de programar dispositivos, criar os seus robôs, usando kits, né, de robótica, por exemplo, da Lego, ou até mesmo, né, soluções mais makers, usando impressoras 3D, Arduino e coisas do tipo. Então está muito mais fácil hoje de se entrar aí, né, nesse ambiente, mas querendo ou não, né, onde a gente vai conseguir desenvolver as maiores coisas é no ensino superior. Então, para isso, né, gostaria até de mostrar alguns trabalhos que a gente faz na Mauá, né, na área de robótica. Então, a gente divide as nossas ações em pesquisa e competições acadêmicas. Né? As competições acadêmicas sempre fornecem mão de obra, né, alunos, para desenvolver as nossas pesquisas. Né? É a forma da gente trazer, né, os alunos para a área de robótica, e depois que a gente já dá uma certa capacitação para ele dentro da equipe, a gente migra esses alunos para desenvolver as pesquisas, que são na área de robótica industrial e na área de robótica de serviço. Né? Na robótica de serviço, a gente está desenvolvendo um robô humanoide, né, para interagir com pessoas. Então, esses foram os esboços até a gente produzir esse robô. Né? Na área de robótica de industrial, a gente, né, basicamente, hoje, né, integra ali soluções, né, em indústria 4.0, e a parceria com empresas é muito importante, principalmente, né, com as empresas japonesas. A gente tem uma relação muito boa, tanto com a Mitsubishi, hoje é a nossa principal parceira na área de automação, e a Yaskawa também, né, fornecendo robôs para a gente. Então, mais, né, de tudo que a gente vem fazendo, né, a parceria que a gente tem com a Mitsubishi, né, é muito bacana da gente poder, né, conhecer os centros de desenvolvimento dele, né, em Nagoya, às vezes que a gente foi para o Japão, né, e até parceria de treinamento e utilização dos nossos espaços pela própria Mitsubishi para fazer treinamentos. Tá? Quem gera, né, como eu falei para vocês, né, os alunos para trabalhar nisso, tá? Basicamente é a nossa equipe de robótica. Eu fui o fundador dela quando eu era aluno na Mauá, tá? E hoje essa equipe, que começou com 3 alunos, eu e mais 2 colegas, cresceu de tamanho. Hoje somos mais de 40 integrantes ali na equipe, né, e a gente é tida como uma das melhores equipes de robótica do Brasil, e dependendo da categoria, uma das melhores equipes de robótica do mundo. Tá? Eu tenho um videozinho curto aqui. Esse eu vou tentar deixar um som ali. É uma musiquinha para vocês verem. Ele é autoexplicativo o vídeo.
Então, esse é um pouquinho, né, da história aí da nossa equipe, né, como mostra no vídeo, hoje já passou ali mais de 200 de robôs. Tá? Então, para a gente é muito bacana ver esses dados. Tá? São por meio de competições que nem essa daqui, do combate de robôs, tá? Ou robôs seguidores de linha, né, que são robôs mais simples de construir aqui, para seguir trajeto aqui definido pela essa linha branca, tá? Ou robôs de sumô, que essa daí é a nossa categoria onde a nossa equipe é mais famosa, tá? Com esses tipos de robôs aqui, a gente desperta o interesse dos alunos, né, em criar, né, robôs e se desenvolver nessa área, e aí vai trazendo, né, mais mão de obra, mais gente querendo desenvolver tecnologia. Tá? Só para vocês verem alguns desses robôs em ação, tá? Essa é uma participação lá no Japão. Nesse ano a gente ficou em 4º lugar nesse torneio, né, com os robôs menores, tá? E na categoria principal, que é a principal categoria que tem lá no Japão, tá? Com esses robôs aqui, a diferença aqui são o tamanho do robô, e ele compete aqui, né, dentro de um ringue aqui de metal. Então esses robôs aqui precisam de mais de 150 quilos de força para tirar ele do chão, e eles se movimentam mais ou menos ali a uns 25 km por hora, num espaço ali de 1,5 metro. Então são robôs muito rápidos. Tá? Essa é uma competição aqui no Brasil. Depois desse evento, isso aqui foi a primeira vez depois que a gente voltou do Japão, do primeiro torneio que a gente foi há 6 anos atrás. Né? Depois dessa luta, não perdemos mais nenhuma luta nesses últimos 5 anos aqui no Brasil, tá? Né, sendo a única equipe representar, né, o Brasil lá no Japão, no Mundial. Então esse aqui é o espaço que fica em Tóquio, né, no distrito de Ryogoku, o Kokugikan, é o principal templo ali para fazer lutas de sumô, e o único evento que eles fazem sem ser as lutas de sumô é luta de sumô de robôs. Tá? Então, algumas fotos das nossas participações lá, e interações ali com equipes japonesas, né, nesses anos. Eles são as melhores equipes do mundo, tá? Então a gente conseguiu fazer boas amizades com o pessoal lá do Japão, né? Tem bastante troca de informação nossa com eles. Tá? Essa foi um torneio que a gente participou com eles aqui na América do Sul, na Argentina, tá? E a final da categoria de sumo rádio controlado foi feita, né, dos robôs japoneses. Esse foi o primeiro round. Nossa equipe é o lado vermelho, a outra equipe é a equipe japonesa do lado azul. É melhor de 3 rounds, ganha quem conseguir empurrar pro lado de fora do Dofio, que é o ringue. Ready? Pronto? Só para vocês verem, tipo, esses são robôs controlados, mas os robôs japoneses, mesmo os robôs pilotados, eles são sempre autônomos, né? Eles funcionam sozinho, o piloto só dá pequenos inputs ali. O que aconteceu ali? Tá? O professor japonês, ele falou comigo, falou assim, a gente não conhecia o seu robô, não sabia quão forte ele era, então a gente fez uma estratégia de ficar defensivo, né, esperando para ver o que ia acontecer. Só que o seu robô veio, entrou debaixo do nosso robô, tirou a roda do chão e a gente não conseguia mais andar, por isso que o nosso robô ficou parado, né, não conseguiu fazer nada. Mas aí no segundo round ele falou assim, tá bom, deu para ver o que o seu robô conseguia fazer, aí vocês vão ver o que aconteceu no segundo round. Ready? Pronto? Um pouco mais rápido aí, né? O outro robô funcionando. E o terceiro e último round. Né? A gente ficou em segundo lugar, mas muito feliz, porque esse aqui era o atual, na época era o atual campeão japonês. Então, perder para o atual campeão japonês não era algo muito ruim para a gente. Ficamos em segundo lugar no torneio e
foi o último torneio antes da gente disputar o Mundial lá no Japão. E aí foi o nosso melhor ano, 2019. A gente foi a melhor equipe internacional no torneio. Tá? Então a gente caiu nas quartas de final. Eram 7 robôs japoneses e um robô, né, de fora do Japão, que era a nossa equipe. Né? Então a gente acabou perdendo ali nas quartas de final, né, mas foi a melhor equipe do mundo ali, sem contar as equipes japonesas. Tá? Então, a gente acredita muito, né, que essas competições, né, vai trazer gente para querer estudar engenharia e desenvolver a tecnologia aqui no nosso país. Por isso, né, eu e toda a equipe, né, de professores da Mauá, a gente organiza diversos torneios, né, e demonstrações de robôs no Brasil. Já fizemos na Japan House, né, como o Carlos falou, uma demonstração na São Paulo Tech Week, tá? E organizamos torneios, né, no Sesc, Bosch, Red Bull, fizemos vários torneios ali para demonstrar, né, esses tipos de robôs. Né, e com isso, trazendo pessoas que se interessam e quer fazer um pouquinho mais na área de robótica. E aí, para vocês conhecerem, né, um pouquinho aí sobre como é participar, né, e esse, né, esse desenvolvimento da robótica. Vou até parar aqui o meu compartilhamento, pessoal. Né, a gente, né, dentro da Mauá, a gente tem um programa em parceria, né, com a Universidade de Shibaura, né, no Japão, que constantemente a gente sempre está mandando, né, alunos para estudar lá e, eventualmente, receber alguns alunos japoneses também para fazer pesquisas aqui no Brasil. E esse processo, né, de intercâmbio, de mandar alunos para lá, tá, é bem comum a gente ter alunos que, né, demonstraram interesse ali para a área de robótica, começaram a participar das nossas coisas ali na equipe, né, de querer ir para lá. Né. Então, né, a gente, né, convidou aqui a Letícia, vou até colocar ela agora em destaque ali para vocês, tá? A Letícia, ela é atualmente, né, integrante da nossa equipe, da equipe Kimau Anisso, e ela retornou agora, faz pouquinho tempo, né, do intercâmbio dela, né, da mobilidade acadêmica com a Universidade de Shibaura no Japão. Então a gente resolveu trazer ela aqui um pouquinho para falar para vocês sobre essa experiência, né, inclusive falar, né, de como que foi essa experiência num ano tão atípico, né, que foi o ano de 2020 lá no Japão. Então, Letícia, né, seja bem-vinda. Né, se você quiser fazer uma breve apresentação, a Letícia é nossa aluna do 3º ano de Engenharia de Controle e Automação na Mauá. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a Mauá e a Japan House por me dar essa oportunidade de vir falar aqui. É uma honra estar aqui falando da minha experiência, toda a minha trajetória. E eu queria começar falando da minha participação na Kimau Anisso, né? Que eu, quando entrei na Mauá, eu era uma dessas pessoas que não sabia nada, né? Assim, não tinha nenhum conhecimento prévio. Eu acabei de sair do ensino médio e entrei na faculdade direto. Então, eu era muito preocupada com isso, né? Eu preciso saber as coisas, eu vou acabar, né, tendo dificuldade, essas coisas, né? Eu tinha muita preocupação com isso, tanto com a faculdade, e também depois de conhecer a Kimau Anisso me chamou muita atenção pelo que ela faz, né? Pela montagem à prática que a gente pode ter lá montando robôs e essas coisas, e também pela fama, né? Assim, participar numa competição no Japão, assim, uma competição mundial, eu achei isso muito incrível. Isso me chamou muita atenção para entrar, mas eu também era preocupada com essas coisas de eu preciso ter conhecimento prévio, eu nunca estudei nada sobre isso, mas eu devo dizer que isso não foi uma dificuldade para mim, né? Eu entrei, né, resolvi entrar e eu aprendi muita coisa, assim, eu fui muito bem ajudada, assim, eu coloquei a mão na massa, né, participei da categoria Artbot, que é robô de entretenimento, e também ajudei no Lab, participei de 2 competições, e isso foi muito importante para mim, né, ter essa prática, né, que na faculdade a gente aprende muita teoria, tem alguns laboratórios com fins acadêmicos, mas a gente acaba não aplicando isso. Então, na Kimau Anisso eu tive a oportunidade de aplicar um pouco esse conhecimento que eu estou tendo na faculdade, né, ter essa experiência. E também eu sempre tive interesse pelo Japão justamente por esse avanço tecnológico que tem bastante lá, né?
é uma realidade completamente diferente da nossa aqui no Brasil, e isso me chamou muita atenção desde o ensino médio, né? Por isso eu comecei desde o ensino médio, fiz aulas de japonês, porque meu sonho sempre foi ir lá para o Japão e morar lá, né? Saber como que é morar nessa realidade completamente diferente. Então, vou começar falando do processo de inscrição, né? De como ir para o Japão. Muitas pessoas, assim como eu tive muita dúvida de como eu ia morar no Japão, né? Como fazer isso. Então, fui procurando, né? Como eu vou para lá, se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, mas mesmo assim eu achava que isso ia ser uma coisa que eu ia fazer lá para frente na minha vida, né? Eu achei que daqui a muitos anos eu ia começar a trabalhar, ia começar, né, a procurar ter oportunidades, mas não imaginava que isso ia acontecer agora, né? E a Mauá, ela dá essa oportunidade, deu essa oportunidade, uma grande oportunidade para mim de ir tão cedo, né, para o Japão. Então, comecei a procurar intercâmbios, essas coisas, e eu fiquei sabendo, né, desse programa de mobilidade acadêmica da Mauá. E eu fui atrás. Eu comecei a conversar, a perguntar lá na Mauá, me falaram sobre o processo de inscrição, e eu esperei abrir o processo de inscrição, mas no começo eu não acreditava muito, né, nisso, não me iludia muito com essa ideia, porque eu imaginava que ia ser uma coisa muito difícil, né, ia ser uma coisa muito seletiva. Então, eu imaginava realmente que eu ia conseguir fazer isso lá para daqui a muitos anos, né. Então, comecei o processo de inscrição, e não foi muito difícil, assim, foi completamente diferente do que eu estava imaginando, eu até me assustei, e o que foi preciso foi só um certificado de inglês, dei minhas informações, e fui procedendo, assim, né, gradativamente, até ser aceita pela Mauá, e aí eu mandei minhas informações para a Chibaura, fui aceita pela Chibaura, não foi um processo muito difícil, não precisei fazer um teste, uma prova, não foi uma coisa muito seletiva, sabe? Então, a Mauá ela tirou as barreiras, sabe, que eu tinha na minha cabeça, também dinheiro, né? Pela Mauá, eu não precisei pagar a faculdade lá no Japão, então isso já tirou também essa preocupação. Então, essa mobilidade acadêmica da Mauá é muito interessante, né? Porque ela tira muitas dificuldades que eu tinha, os problemas que eu tinha na minha cabeça para como chegar lá no Japão, como morar lá. E aí eu passei por todo esse processo, e uma coisa que, assim, eu acho bem importante falar, né, eu tinha muita dúvida em relação a isso, em relação, assim, visto, né, como que faz para conseguir o visto para morar no Japão, né, já que o Japão é bem rígido com esse quesito. Então, o visto, para mim, foi uma surpresa, porque foi bem fácil, né, quando você tem essa parceria, né, pelo menos da Mauá com a Chibaura, foi bem fácil, eles emitiram um certificado, né, e do governo, o governo enviou para o Brasil, e com esse certificado, meu visto saiu em 3 dias, o visto de estudante saiu em 3 dias, então essa parte não me deu a menor dor de cabeça, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que esse processo, ele não é tão difícil quanto parece. Então, queria dizer, a Mauá me ajudou muito nisso, né? Então, progredindo passaram-se os meses, eu comecei esse processo mais ou menos em agosto de 2019, né, e a partir do momento que eu recebi o certificado, tirei o visto, eu comecei a procurar moradia, passagem, essas coisas, né, para ir para o Japão, uma coisa que também eu acho que é a dúvida de muita gente, que foi uma parte que eu sofri bastante, né, tive que sair perguntando para muita gente, porque é difícil, né, procurar moradia, o que é melhor, o que vale a pena, o que não vale. Então, acabou que eu e mais 3 alunos da Mauá, a gente se juntou e a gente alugou não uma casa inteira, né, mas a gente alugou numa guest house. Então, a gente acabou ficando junto na mesma casa, também não foi muito difícil, foi por um site, tem total suporte. Uma coisa que eu acho muito interessante do Japão é que o serviço é muito bom, é perfeito, né, então eles fazem de tudo para ajudar, então não tive problema nisso, e depois comprei as passagens e fomos, né, nós 4, os 4 alunos da Mauá, nós fomos juntos, no mesmo dia marcamos de ir, e chegamos lá, né, e a partir dali, completamente, assim, por nossa conta, então a gente teve que pegar nossas bagagens, pegar um metrô para
pegar nossas chaves na empresa e ir para nossa casa. Esse foi um dia muito legal, assim, por mais que a gente tenha passado uma necessidade, assim, no primeiro dia, foi muito legal, porque foi completamente novo, parecia que a gente estava em outro mundo, sabe? Tem que chegar lá no primeiro dia falando em japonês, e tem que resolver tudo em japonês, o metrô completamente diferente, né? Então, esse dia foi um dia de muitas descobertas, assim, muitas surpresas, a gente no metrô tirando foto de tudo do lado de fora, como tudo é diferente no Japão, né? Eu brincava com os meus amigos que o Japão parecia uma cidade cenográfica, assim, de tão perfeito que era, né, em relação ao que a gente vê aqui no Brasil. É tudo muito arrumado, muito bonito, parece uma cidade cenográfica mesmo, parece que você não está no mundo real. Eu acho isso muito interessante, né? E nesse primeiro dia foi que a gente foi tendo as surpresas, né, tecnológicas lá no Japão. Por exemplo, logo no primeiro dia, a gente foi lá quando a gente foi comprar as passagens, a gente comprou com uma moça e tudo, mas depois que a gente pegou as chaves, foi pegar o metrô perto da nossa casa, a gente tinha que comprar o bilhete numa máquina, né? Não tinha mais atendente para a gente ir lá perguntar. E aí já foi o nosso primeiro problema, né? E agora? O que a gente faz? A máquina está em japonês, está em inglês, a gente não sabe como é que funciona. E a sorte que tinha, apareceu um cara que estava com a gente lá na empresa imobiliária, apareceu com a gente e ajudou a gente, né? Mas foi a primeira coisa que a gente sofreu, né? Ter que interagir com uma tela, uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil, que a gente compra as coisas por pessoas, né? Na maioria dos casos. E também, né? A gente foi para casa depois disso e quando a gente foi no mercado, outra surpresa. A gente chegou lá no mercado e foi comprar as coisas, foi passar no caixa e a gente tinha que pagar numa máquina de novo, né? A moça passava as compras e a gente ia lá pagar numa máquina, e a máquina estava toda em japonês também, outra surpresa tecnológica, uma coisa que não tem no Brasil. Eu, pelo menos, nunca vi no Brasil, né? Num supermercado, você pagar só numa máquina, você põe o dinheiro, a máquina tem, ela fala, ela te dá o troco sozinha. Então, ali a gente se perdeu, ficou completamente perdido, foi uma vergonha, sabe? Mas foi uma experiência. E foram essas surpresas no próprio aeroporto. A gente viu um robô, assim, era um tamanho bem grande até. Ele andava sozinho no chão do aeroporto, andando meio devagarzinho, falando algumas coisas. E a gente percebeu que ele escaneava o lixo. Eu acho que era alguma coisa para controlar, para ter controle mesmo dos lixos ali. E foi a primeira coisa, assim, falei, caramba, a gente nunca viu um robô desse ao vivo, né, a gente só vê em vídeos. E ver aquilo lá funcionando na sua frente é muito diferente, a gente fica muito assustado, né. E também vou contar mais sobre a minha experiência na Shibaura. Infelizmente, lá no Japão, eu tive que fazer, no primeiro semestre, eu fiz todas as aulas online por causa da Covid. Lá no Japão não está muito complicada essa situação, mas eles, mesmo assim, optaram por fazer as aulas online. Então, no primeiro semestre, eu fiz todas as aulas online e não tive a oportunidade de ir para o campus, né? Só fui visitar, só tirar fotos por fora, mas não tive a oportunidade de entrar, conhecer, ter uma aula lá no primeiro semestre. Isso acabou me decepcionando um pouco, né, mas mesmo assim, a minha experiência como estudante foi muito boa, mesmo online, os professores são muito atenciosos, eles sempre demonstravam como, assim, do jeito possível eles mostravam, né, eles mostravam as máquinas, mostravam tudo que tinha lá, faziam demonstrações, então, o ensino foi muito bom também, foi diferente, claro, do Brasil, senti uma diferença, como no Brasil, por exemplo, da Mauá, a gente tem muito mais cálculo, lá eu não fiz tanto cálculo, foi mais com relatórios, artigos científicos, existe essa diferença, que eu achei bem interessante. Mas no segundo semestre eu já tive aula presencial, eu tive uma matéria presencial que foi de CAD, né, então não envolveu laboratório com máquinas, essas coisas, foi só no computador mesmo, mas já foi interessante, porque eu já tive a oportunidade de fazer amigos, conhecer o campus, né, como foi só o campus da Geomia, da Shibaura,
Eu fui só em um campus, tive aula só lá, mas ainda assim foi uma bela oportunidade para conhecer pessoas, né? Não conheci nenhum estudante internacional fora brasileiros, porque eu não sei porque o que aconteceu, mas eles só tinha nós de brasileiros do meu grupo e mais um de outra faculdade, mas não tinha nenhum outro estudante internacional lá, na minha aula presencial, pelo menos. Mas eu fiz bastante amigos japoneses. Isso foi muito interessante, porque isso foi bom para eles e para a gente também. Foi aprendizado mútuo, né? Porque eles falaram que eles gostam de treinar o inglês com a gente, eles gostam de saber da nossa cultura, e assim como a gente quer saber da cultura deles, né? E eu fiz amigos, como eu falo um pouco de japonês, eu fiz amigos tanto que falavam inglês quanto que não falavam inglês. Então eu vi um pouco dos dois lados e foi muito incrível, assim. Eu gostei bastante do segundo semestre por essa interação que a gente teve de ir lá, né, pegar o metrô, realmente ir lá para a faculdade, ver como é uma rotina de estudante lá no Japão. Eu cheguei a começar uma matéria lá, que envolvia laboratórios de química, mas eu acabei trocando por não gostar muito do assunto. Mas eu fui em uma ou duas aulas, e é bem legal, assim, também. O professor é muito atencioso, fala muito bem inglês. E para mim essa experiência foi incrível, de poder interagir, né? Pelo menos eu gostaria muito, né? Quando eu estava lá, eu pensava, nossa, como eu queria, né, ir lá para a faculdade. Mas, felizmente, eu tive essa oportunidade no segundo semestre. E falando um pouco mais do Japão em si, da qualidade de vida que eu tive lá no Japão, eu gostei muito. A parte que eu mais chamo atenção para tudo, assim, na minha qualidade de vida foi a segurança, né? Porque eu sempre soube, todo mundo sabe, deve saber que lá no Japão é muito seguro, é um país muito seguro, né? Então, lá é um país onde você pode andar na rua de noite sem se preocupar, é um país onde você pode deixar seu celular, andar com o celular na mão, deixar ele em algum lugar que você não vai perder, ninguém vai te roubar, ninguém vai te atrapalhar, entendeu? E eles são muito respeitosos, os japoneses são muito educados, eles têm essa cultura de respeitar o lugar do outro, não invadir o lugar do outro, né? Então, é isso que gera, acho que o respeito, né, e tudo mais, isso do Japão. E também ressaltar todo o serviço no Japão, né? Então, lá no Japão, você não tem muita dificuldade para fazer se esforçar para entender, vão se esforçar para te ajudar, e se eles não conseguirem te ajudar, eles vão indicar alguém para fazer isso, entendeu? Então, eu adorei essa parte do Japão, porque eu não tive muitas dificuldades lá por causa disso, né? As pessoas me ajudaram bastante, os japoneses me ajudaram muito, tanto na prefeitura, para registrar endereço, para abrir conta no banco. Foi muito bom, porque, né, eles sempre fazem de tudo para ajudar. E também, né, falar também que a robótica lá no Japão, ela não está só nas fábricas, ela está em tudo, né, a robótica é incrível lá. E como o Anderson falou, né, que ele teve a oportunidade de ir num restaurante que pede por tablet, eu também, eu tive a oportunidade de ir em vários restaurantes lá no Japão, também lugares que você pede no tablet mesmo, você não tem quase nenhuma interação com alguém, né. Então, você pede a comida pelo tablet e a comida vem como se fosse num carrinho, assim, é uma esteira que fica do lado da mesa, e a comida vem num carrinho, né, tipo, num trilhozinho, assim. E você pega, e depois, na hora de pagar, ela vem com um tablet que parece ela usa como aquilo como um scanner, né, ela empilha os pratinhos, e aí ela conta com aquele scanner quanto de comida você né, comeu lá, né? E aí, de acordo com a cor, pela cor do prato, eles definem o preço. Então, eu achei isso muito incrível, né? A gente até tirava foto dessas coisas, porque é uma coisa... Assim, a gente não vai encontrar isso no Brasil, né? Outra experiência que eu tive foi em loja de roupa. Você vai pagar a roupa, você não interage com ninguém também. Você vai lá, tem tipo uma caixa, você joga toda a roupa que você pegou dentro dessa caixa e ela mostra o preço o total de tudo que você colocou ali, e você só coloca o dinheiro e eles te dão o troco automaticamente, sabe? Você em nenhum momento fala com alguém, você em nenhum momento interage.
Eu acho que também isso ajuda, né, e ajudou a controlar muito essa questão do Covid lá no Japão, né, porque lá você não vê muita interação pessoal, eles não têm muito contato, então acho que isso ajudou bastante lá. E eu também viajei, né, não fiquei só em Tóquio, eu viajei para outras províncias, eu viajei para aquela área de Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, lá é uma parte mais tradicional, né, não tem muito a ver com Tóquio, Tóquio é uma metrópole enorme, né, então você, assim, na minha opinião, é muito futurista, assim, você parece que está anos à frente, sabe, quando você sai do Brasil e vai para Tóquio, parece que você avançou no tempo, porque tem coisas lá que você imagina que isso só vai ver daqui a muitos anos, mas na verdade já existe lá no Japão. E é comum, é bem comum. Mas lá em Kyoto já é mais tradicional, é mais, assim, é um lugar mais turístico, histórico. Então é bem diferente de Tóquio, né? É uma sensação diferente, tem mais natureza, mais histórico. Também fui para Hiroshima e Nagasaki, tive a oportunidade. Oi, Letícia. Oi? Só, vamos aproveitar, porque assim, a gente tem mais 5 minutos ali do horário previsto e temos algumas perguntas. Vamos só dar uma respondida nela, né, para a gente ver. E aí a gente pode até algumas, acho que pode servir para você também, a gente entra para responder, pode ser? Sim. Senão a gente vai avançar muito no horário. Ah, tá, tudo bem, me desculpa. Legal, não, tudo bem. Então, pessoal, se vocês puderem, tá? Quem puder já ir mandando perguntas a mais ali, porque a gente reservou um espacinho aqui para poder responder elas. Eu vou pegar as que vocês já enviaram. E eu enviei agora há pouco, tá? Mas estou enviando novamente para vocês, tá? A Japan House, ela fez uma pequena pesquisa ali, né, super rápida para responder, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre o público que está assistindo, né, esse evento. Se vocês puderem fazer a gentileza de responder ela, né, a gente ficaria muito feliz ali, né, até para poder planejar, né, outros eventos para vocês, para atender, né, as demandas que vocês têm. Então, acabei de compartilhar novamente com vocês aí o link, tá? Então, aqueles que puderem responder, a gente agradece. E aí, agora começando, né, a sessão ali de perguntas, né, eu vou começar primeiro com uma do Danilo, né, sobre a parte inicial, sobre a palestra, e depois as perguntas mais específicas ali sobre o programa, né, de intercâmbio e tudo mais, né, a gente vai respondendo na sequência. Então, o Danilo ele perguntou, né, alguns pesquisadores sugerem que, no geral, os japoneses seriam mais entusiastas em relação à robótica que os ocidentais, que, em tese, né, seriam mais desconfiados. Outros questionam essa interpretação. Tá? Qual a minha impressão, né, sobre isso? Nas visitas que eu tive, nas oportunidades que eu tive, né, de conhecer os robôs sendo desenvolvidos, de maneira geral, eu percebo, né, principalmente como você mencionou, né, no lado ocidental, as pessoas têm uma restrição, né, um pouco maior a interagir com máquinas muito parecidas com o ser humano. Então, acha meio esquisito, né, você interagir com algo que se assemelha muito ao ser humano. Então, acho que tem um pouco do medo ali de ser, tipo, um exterminador do futuro, alguma coisa do tipo. Né, coisa que no Japão a gente já vê que as pessoas, né, elas realmente, no Japão, países orientais de maneira geral, né, têm uma receptividade maior. Tá? Por isso que a maioria, né, das empresas, eu estou vendo, né, uma certa ação de usar, né, robôs que parecem ali com bichinhos de pelúcia, ou até mesmo, né, vocês mencionaram ali, né, robôs que parecem lá do desenho, né, do Big Hero, e coisas do tipo, porque é um pouco mais amigável, né, as pessoas tendem a achar mais fofinho, mais bonitinho e querer interagir um pouco melhor. Tá? Eu vejo muito problema com criança também, né? Se você faz alguma coisa muito robótica ali, parecendo com um ser humano, as crianças acabam se assustando. Então, né, ter esses robôs, né, não tão antropomórficos, assim, não tão parecidos com o ser humano, acaba sendo
um pouquinho melhor, né? O pessoal acaba preferindo, tá? Deixa eu acompanhar no chat aqui, né, também, que acho que algumas perguntas foram enviadas no chat, tá? Mas uma coisa que eu acho que enquanto eu vou dando uma olhada aqui, né, acho que até a Letícia pode responder, que acho que é algo que normalmente o pessoal acaba perguntando, né? A gente sabe, pelo menos a primeira vez que eu fui para o Japão, a gente tem uma ideia assim, as pessoas lá, todo mundo vai falar inglês, tudo mais, e não é bem essa a realidade, né? O Japão, ele, pelo fato de muitos japoneses não terem a intenção de sair do próprio Japão, muitos não querem estudar japonês, não sentem estudar inglês, né, não sentem essa necessidade. Tá? E nesses programas de intercâmbio, tá, por mais que você falou que você estudava japonês antes de ir lá para o Japão, mas não era uma obrigatoriedade, né, você ter já um certificado, sei lá, um N5, N4, N3 lá, para ir estudar no Japão, né, Letícia? Eu não tive nenhuma necessidade de falar japonês. Eu falava, mas por gostar mesmo, né? Tinha feito o curso, mas não fui obrigada a mandar nenhum certificado para lá. E também na Chibaura mesmo, não tive nenhum momento que eu precisei falar japonês. Eles dão todas as aulas, todo o suporte, tudo em inglês. Então, o japonês mesmo eu usei mais no dia a dia, né? Porque no Japão, como você disse, eles não falam, né? A maioria da população não fala inglês. Mais assim, os jovens, e foi isso, né? Eu usei o japonês dia a dia com os amigos que eu conheci lá, mas para ir eu não precisei de nenhum certificado, não. Legal. E a gente sabe ali que tem essa parceria da Mauá, né, que até forneceu a bolsa para estudar lá, mas o próprio governo, né, japonês, ele também fornece outras bolsas também, né, tem programas regulares para o pessoal poder estudar, né. Aí respondendo mais ao pessoal da Mauá, né, que muita gente mandando pergunta ali sobre como que funciona o processo, tá? O processo para Chibaura, ele é contínuo, tá? A gente está com algumas restrições por causa ainda da pandemia, tá? Estamos proibido, né, a maioria dos países ali estão com fronteiras fechadas, tá? Isso dificulta um pouco, mas o programa é contínuo, então sempre está na nossa página, né, de mobilidade acadêmica. Então, recomendo vocês sempre ficarem olhando, né, consultando. Existe um processo seletivo, né, que a gente olha, né, desempenho acadêmico, atividades que vocês fazem lá. Alguns programas, né, eles exigem um exame de línguas ou alguma coisa do tipo. Tem uns que têm bolsas, outros que não, outros oferecem moradia, né. São várias instituições, né? No Japão a principal é Shibaura, que a gente tem sempre, tá? Normalmente por ano vão uns 12 alunos para lá, tá? Então sempre fiquem perguntando ali, né, olhando a comissão, né, de internacionalização, que a gente tem os programas abertos. Inclusive, está tendo, né, um atendimento do nosso responsável pelo departamento de internacionalização, né, na arena ali, né, o Guilherme está lá. Tá? Eu faço parte desse núcleo aí também que faz, né, esse processo de internacionalização. Então, o pessoal o Rafael falou que a maioria das perguntas já foram respondidas, mas fiquem à vontade para perguntar mais coisas. Não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, por favor, né, enviem para a gente. Tá? Não sei se o Carlos quer adicionar alguma coisa por parte da Japan House. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Qual é o papel que o Japão desempenha hoje no desenvolvimento da robótica enquanto tecnologia, e como você vê essa participação do Japão como lançador de tendências e como polo tecnológico avançado do futuro, em comparação com os outros países, mesmo os outros? É legal, né? A gente, de maneira geral, a gente tem o Japão como a principal referência mundial, né, no desenvolvimento de robôs. Tá?
muito até foi comentado ali pelo Danilo, né, até pelo fato dos japoneses, eles são muito simpáticos ali, né, aos robôs, usar eles em diversas tarefas, então o desenvolvimento de robô lá acaba sendo muito feito já nas próprias universidades, desde do ensino fundamental, o ensino técnico deles, essa competição, né, de sumô de robôs, ela acontece lá, por exemplo, há 30 anos, e a maioria dos competidores lá são de escolas técnicas, né, do Japão, então eles já começam desde o começo ali fazendo, né, o desenvolvimento, aprendendo a lidar com programação, a parte de mecânica, e quando eles chegam no ensino superior, tá, aí já começam a ter várias ações ali, né, de uso de robôs na agricultura, uso de robôs, né, para fazer atendimento de pessoas. Então, e as próprias empresas, né, acho que até a própria Japan House, em toda a iteração aí com as várias empresas japonesas que a gente tem aqui no Brasil, consegue perceber isso, né? As empresas japonesas, ela acaba tendo um espectro muito amplo de atuação. Então, a empresa começa fabricando motores, mas para fabricar esse motor eu também vou construir uma máquina para fazer isso daí, aí para fazer essa máquina eu preciso de um outro equipamento, então as empresas lá, eles acabam fazendo muitas tarefas e desenvolvendo muita tecnologia lá. Eu, como eu falei, eu tive a oportunidade de visitar, né, em Nagoya, a fábrica da Mitsubishi, né, e todo o desenvolvimento de robótica deles, que eles fazem, então, né, esse uso de câmeras, de sensores super inteligentes para fazer, né, a criação desses robôs para trabalhar em conjunto com o ser humano, a gente consegue ver muito lá no Japão, tá? E pelo fato também, né, do acesso à tecnologia deles, né, é muito, muito tranquilo, né, até a gente, né, conseguiu evoluir muito depois de participar dos primeiros torneios lá no Japão, ter acesso a alguns produtos, equipamentos, motores, sensores que dificilmente a gente tinha aqui. Eu consigo ir numa loja, né, no centro de Tóquio e achar todos esses componentes, né, muito facilmente lá. Então, acho que tudo isso cria um ecossistema, cria um ambiente que é fácil desenvolver tecnologia. Tá? E aí também, né, obviamente, as engenharias lá, né, dado muito valor para tudo isso, e a gente sabe da importância, né, de se estudar, de se desenvolver, né, para poder criar essas coisas. Né? Então, eu acho que assim, não é o único país, tá? A gente fala assim, Japão não é o único país ali, mas com certeza é um dos que mais se destacam, né, nessa área, principalmente na área de robótica e criação de novos produtos. Né? E nessa área de robótica de serviço, principalmente. Não sei se a gente tem mais perguntas. Acho que não, né? No Questions and Answers, o William perguntou quanto era o gasto por mês, aproximadamente, que sim. tinha lá no Japão. Então, no geral, assim, na minha situação que eu tava, como eu aluguei uma guest house, era uma opção bem mais barata, né, então o aluguel era de 39 mil ien, e também com o transporte, né, eu não utilizava muito transporte porque minhas aulas eram online, então o transporte da faculdade já foi um gasto a menos, mas com comida e tudo, com o turismo que eu fiz, foi, assim, por mês, gastava mais ou menos uns, 80, 90 mil ien. Isso dá por volta de 4.800 reais a 5 mil reais, depende bastante, né? Meu aluguel foi bem barato, eu não tive problema com transporte, porque, né, foi aula online. Mas foi por volta disso. Acho que hoje, na conversão, dá um pouquinho mais, né? A gente... Sim, foi flutuando bastante, principalmente no ano passado, né? Aumentou bastante a cotação, então ficou mais caro. Isso acho que de maneira geral, é bom, né? Assim, Japão, de maneira geral, não é um país muito barato para se viver, né? Tem vários custos ali envolvidos na alimentação, talvez
até mesmo para o pessoal que pensa, né, fala, eu vou para o Japão, a comida que a gente vê, comida japonesa aqui, é um pouco diferente da comida do dia a dia do Japão lá, né? Então o pessoal que vai comer sushi, sashimi todo dia lá no Japão, provavelmente vai gastar bem mais do que você gastou ali nesse daí de alimentação, né, Letícia? Vai, lá, assim, a galera tem uma ideia bastante de comida japonesa, sushi, sashimi. Lá eles comem isso bem raramente, assim, até porque os restaurantes são, assim, né, os restaurantes bons de sushi são muito caros. Então, sim, eu fui em passeios com amigos japoneses, é um passeio mesmo, né, de final de semana, todo mundo se junta para ir comer sushi, sashimi. Não se come isso em casa, né, eles fazem outras comidas, é mais barato se a pessoa for, né, depende muito do que a pessoa fizer lá, né, comer essas comidas, ficar num apartamento sozinho, sabe? Isso já vai aumentar bastante o custo, porque alugar um apartamento lá também é bem caro. Então, né, depende muito do que a pessoa vai escolher para viver lá. Agora, se vocês me permitem uma intervenção, quando se compara os custos do Japão com outros países de ponta em tecnologia, como Estados Unidos, como Inglaterra, o custo, às vezes, é até mais barato. A gente tem uma falsa impressão de que é muito caro estudar no Japão. Agora, quando você compara efetivamente a qualidade que você recebe, a tecnologia de ponta que o país oferece e as oportunidades de estudo que existem, quando você coloca isso na ponta do lápis, acaba sendo tão competitivo em relação a esses outros centros de excelência. Então, vale muito a pena para aqueles que têm vontade de estudar fora. O Japão é uma excelente oportunidade. Eu convido a todos, como o professor disse, pesquisar dentro da Mauá, como ele mesmo disse, existem outras bolsas em outras instituições. É um país que realmente vale a pena para quem está na área de robótica e outras áreas exclusivas da educação. Não é tão caro, não é proibitivo e a pessoa tem uma excelente experiência e um ensino de altíssima qualidade. Eu acho que isso que o Carlos falou, eu acho que é muito, muito importante para a gente ver que realmente, primeiro, o governo japonês oferece muitas oportunidades, né, para se estudar no Japão, e é um processo contínuo esse de bolsa, né, da Next, né, que enviam, permite aí vários alunos estudar, mas isso eu posso falar com certeza também, né, a minha primeira impressão, né, quando a gente chega no Japão, tudo, né, o que a gente investe ali, né, o que acaba gastando, a experiência como um todo, ela é muito, muito rica, né, o retorno, é tudo muito bem feito, muito bem cuidado, segurança, acho que a Letícia comentou da segurança, né, eu acho que, né, já tive a oportunidade de ir vários outros países ali, mas a sensação de segurança e de funcionamento correto dos serviços, eu acho que eu nunca tive nenhuma próxima do que eu tive no Japão, sabe? De você saber que você vai consultar um horário de um trem, de um ônibus ali no seu celular, e vai olhar, o ônibus e o trem vai chegar exatamente naquele segundo exato que estava avisando, né? Tudo funcionando muito bem, qualidade de comida, alimentação. Eu acho que a gente come uma comida muito, muito de melhor qualidade, pagando o mesmo tanto do que, por exemplo, sei lá, eu pagaria nos Estados Unidos ou algum outro país ali, uma comida muito boa também. Então, eu acho que isso fica realmente, né, da questão de tendo vontade, né, tendo interesse em estudar no Japão, eu com certeza, né, falo que vale a pena, né, ainda está no meu programa ali de pós-doc, né, quando eu for estudar, passar um tempo lá no Japão, justamente, né, porque eu acho que é tido como, para mim, a maior referência na área de robótica, né, para estudar, mas também por todo esse ecossistema que a gente tem, né, cultura, vivência que a gente pode ter lá. Muito bacana. Tá? Professor, eu gostaria de agradecer em nome da Japan House pela sua palestra, agradecer a Letícia pelas palavras e por dividir com a gente a experiência que ela teve lá. Convidar a todos vocês, a Japan House, infelizmente, está momentaneamente fechada em função da fase vermelha do Plano São Paulo, mas nós seguimos super ativos e atuantes nas nossas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, no Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos um programa chamado JHSP Online, que publica constantemente novos conteúdos em várias áreas, então convido a todos vocês que ainda não conhecem
a visitarem as nossas redes, a receber um pouco mais do conteúdo desse Japão tão fascinante do século XXI, e também ficarem de olho, porque tão logo a gente saia dessa fase vermelha, e sairemos com certeza mais forte do que estamos. Convido a todos vocês serão super bem-vindos na Japan House para conhecer as nossas exposições, os nossos workshops, enfim, o acesso é gratuito, estamos à disposição, e sempre com muita vontade de comunicar o Japão do século XXI a todos vocês. Muito obrigado pela experiência e pelo todo o apoio que a Mauá sempre deu para a gente. Legal. Então, aproveitando também, agradeço aí o convite, né, que a gente teve pela Japan House de poder fazer esse evento. Agradeço ao Carlos. Convido a Letícia, né, fazer o agradecimento final. E aí eu retorno e faço o encerramento ali com vocês, pessoal. Então, Letícia. Bom, queria agradecer, né, primeiramente a Japan House por esse convite, também da Mauá por me escolher para vir aqui compartilhar a experiência. Fico muito feliz e honrada de estar aqui, né, para contar e informar todo mundo dúvidas que eu tive, né, e agradecer a Mauá por me permitir realizar um sonho aos 20 anos de idade, numa oportunidade incrível dessa. Legal. Então, pessoal, em nome aí do Instituto Mauá de Tecnologia e da Japan House, né, agradeço a presença de vocês, muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens enviadas no chat. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer ou interagir comigo, entrem aí pelos canais de contato da Mauá, vocês conseguem acessar ali o meu contato facilmente. Me coloco à disposição para ajudar, né, a todos aí, em qualquer questão, né, relacionada a Mauá, sobre robótica, no que eu puder ajudar, vai ser um grande prazer. Muito obrigado, na Japan House. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.